Fala vendedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Venda Mais Consórcio. Meu nome é Joelson, tenho mais de 15 anos no segmento de consórcio, atuando como vendedor, porta a porta, supervisor de vendas, gerente de vendas, representante comercial. Hoje a gente tem aí muitas equipes online espalhadas aí em todo o Brasil, então fazemos um trabalho bem interessante aí. E também hoje eu sou mentor, palestrante, treinador de profissionais de consórcio, tá bom? Você que está chegando agora, esse canal ele é feito para você, para que você consiga desenvolver, você que está começando, ou você que já é experiente, quer aprender novas técnicas, quer se atualizar no mercado, esse canal do YouTube aqui é para você. E se você ainda não é inscrito, clica agora em inscrever-se, seja mais um inscrito, faça parte dessa nação de profissionais de consórcio. Além disso, também clica no gostinho aqui e também ativa as notificações para que você sempre seja lembrado quando sair vídeo novo aqui no canal. Perfeito? Vamos falar hoje sobre como você pode organizar um funil de vendas. Porque o que acontece? Muitas das situações de vendedores que não têm resultado é porque é feito tudo de forma aleatória. O mercado está acostumado a oferecer, explicar e tentar fechar. Só que esse funil de vendas ele é um funil ultrapassado. Então, se você hoje trabalha só assim, você está trabalhando no formato ultrapassado. É aquele vendedor que só fala assim: vamos fazer um consórcio? Faz um consórcio comigo, compra comigo, porque é sem juros. E faz um trabalho totalmente feito ali de forma aleatória. E isso impacta diretamente nos resultados. Por quê? Porque você não consegue vender. Esse é o ponto principal. Então, quando você faz um trabalho muito mais organizado, quando você tem um funil de vendas, isso vai ajudar você a ter muito mais resultado. O que é um funil de vendas? O funil de vendas é mais ou menos como se fosse isso aqui, ó. É um triângulo invertido. Aqui tem a parte de cima, que seria a base dessa pirâmide ao contrário. Nessa base aqui de cima é a nuvem de pessoas que você fala, que você prospecta, que você conhece, que você aborda. Dessa nuvem de pessoas, nem todo mundo vai comprar. E tem aqui a outra parte de baixo do funil. São as pessoas que você conversa, conhece, gera relacionamento, que você vai começar a falar de consórcio. Essa quantidade de pessoas também, ela não vai comprar todo mundo, vai reduzir mais um pouquinho. Embaixo dessa quantidade de pessoas, tem as pessoas que você começa a negociar, falar de preço, de parcela, de prazo, de lance. Só que nem todas que estão aqui vão fechar. E tem a pontinha debaixo desse funil, desse triângulo invertido, que a gente chama do fundo do funil, que são as pessoas que estão em fase de fechamento. Estão pensando que vão decidir, que querem mesmo, que acreditam que o consórcio é uma solução e que ali vão começar a fechar. Então eu tenho essa pirâmide invertida, que é exatamente um funil de vendas. Isso é um funil de vendas. A gente chama isso de jornada do cliente. Então nessa jornada do cliente, a gente vai conduzir esse cliente desde o momento em que a gente conhece ele, a etapa de descobrimento, até a etapa de fechamento. E hoje eu vou mostrar para você como você pode organizar melhor aí o seu funil de vendas para que você tenha muito mais resultado. Fechou? Vamos lá. Primeira etapa do funil é a etapa de captação. Existe hoje o inbound marketing e o outbound marketing, né? Ou seja, existem duas formas aí, mas eu não quero trabalhar com conceitos muito técnicos para você, eu quero trazer algo mais simples. Então, a prospecção é como se fosse a etapa primeira desse funil. É onde você vai buscar pessoas. Isso pode ser através de redes sociais, você falando sobre o consórcio, isso pode ser através de anúncios, seja no tráfego pago, seja em outro tipo de anúncio, como por exemplo um anúncio na televisão, um anúncio na rádio. Então, ou seja, existem vários tipos de anúncios. Isso também pode vir através de networking, pode vir através de indicação, através de recomendação, isso pode vir através de um porta-a-porta inteligente, isso pode vir de várias formas. Então, essa primeira etapa é a etapa de prospecção, é onde eu vou atrair as pessoas através do meu conteúdo ou vou chamar a atenção das pessoas e oferecer algo para elas também. Existem várias formas de você fazer isso. Feito isso, você conseguiu ali atrair atenção e nisso muita gente levantou a mão e disse: opa, isso aí parece interessante para mim, eu quero saber um pouquinho mais, eu quero entender pelo menos o que você tem aí para mim. Então essa é a primeira etapa do funil, é a etapa de prospecção, onde eu vou prospectar muita gente. Quanto mais eu prospecto, quanto mais eu diversifico as minhas formas de prospecção, mais eu vou ter clientes para trabalhar. Então o ideal é que você tenha de 5 até 7 formas de prospecção para que você tenha mais resultado. Tá bom? Se acaso você não conseguir ter 7, tenha pelo menos 5, tá? Esse é o ponto principal, diversificando. Bom, dessas pessoas que vão levantar a mão, vão falar: olha, eu quero entender, eu quero saber mais, me explica como funciona, quais são os detalhes. Aí vem para a segunda etapa do funil, que é a etapa de abordagem. Na etapa de abordagem, eu vou dividir ela em 2 etapas. Qual é a etapa 1 da abordagem? A etapa 1 da abordagem é a geração de relacionamento, gerar valor. Por quê? O cliente compra primeiro você, depois
depois o consórcio. Nesse momento, não adianta você querer só oferecer, porque o cliente não viu o valor ainda, entendeu? Então, se você já começa oferecendo, se você já começa o relacionamento com o seu cliente da base do compra comigo, isso acaba que é mais afasta do que atrai, porque as pessoas elas já têm um pouco de receio em relação a vendedores. O vendedor ele tem aquele aspecto do cara que mente, do cara que tem conversa, que tem lábia, né? Então, a gente tem que fugir disso. Outro ponto é que as pessoas elas só valorizam algo depois que elas entendem o valor. Se você já começa na oferta sem gerar valor antes, isso vai fazer com que a pessoa pense, que a pessoa que acha que é caro, que a pessoa acha que é golpe e assim vai. Então, a grande maioria dos problemas que vendedores passam em receber objeções como demora, é caro, é golpe, não presta, é ruim, é porque eles pulam essa etapa que eu estou falando para você agora. Queimam as etapas do funil, consequentemente não consegue chegar lá no final. Então, primeira etapa da fase de abordagem, gerar relacionamento com o cliente. Para isso, você vai precisar ter técnicas de rapport e PNL, tá? Inclusive também aqui nesse canal tem outros vídeos falando sobre isso. Essa primeira etapa não é a etapa de vender, não é a etapa de perguntar sobre o contexto do cliente, que carro, que casa, que parcela. Não, essa primeira etapa ela pode durar ali 5 minutos. Uma etapa para que eu converse com o meu cliente sobre a vida dele, como ele está, que eu gere uma energia positiva, que o cliente se sinta à vontade para conversar comigo, para falar comigo. Eu preciso, como se diz na grande maioria das vezes, eu preciso quebrar o gelo. Segunda etapa da etapa de abordagem, eu vou precisar fazer perguntas de qualificação, porque o que acontece? Eu não posso vender para esse cliente se eu não sei o que ele precisa. É como um médico que você chega na frente dele e ele receita o medicamento ou fala que você tem uma doença sem nem ao menos perguntar o que você está sentindo. Você não confiaria nesse médico, você iria buscar outro. E como é que você quer oferecer para o teu cliente algo sem saber exatamente o que ele tem, exatamente qual o problema ele está passando e exatamente qual a solução necessária para isso? Você tem que fugir do genérico, você tem que começar a ser uma pessoa que realmente faz um atendimento consultivo, entendendo o que o cliente precisa. Esse é o contexto principal da venda. Nessa segunda fase eu vou fazer perguntas de qualificação. Qual crédito esse cliente busca? Qual o valor de parcela ideal para ele? Como ele se programou para dar uma entrada? Por que ele está buscando essa solução nesse momento? Qual o contexto atual? Mora de aluguel? Mora com os pais? Já tem um imóvel? Tem um carro próprio? Não tem um carro próprio? Tem uma moto? Por que quer comprar um carro? Outra pergunta é, o que não resolver esse problema agora implica na vida dele? O que não tomar uma decisão financeira agora vai implicar na vida dele? O que isso vai causar? Pô, se eu não comprar esse carro agora, eu vou ficar gastando mais de R$1.000 com manutenção nele, só que a parcela do consórcio é 700. Vale mais a pena continuar pagando manutenção, correndo o risco de dar algum tipo de prejuízo maior ou já organizar a troca do carro para poder ficar pagando só a parcela do meu carro novo? Então, o que não resolver esse problema agora implica? Essa questão de morar de aluguel. Pô, vou continuar pagando aluguel, isso não vai trazer um prejuízo financeiro para mim? Eu vou ficar pagando cada vez mais algo que não é meu? Qual o custo disso? Então, o que eu não tomar essa decisão agora vai trazer de implicação na minha vida? Eu preciso fazer essas perguntas para o meu cliente. E essas perguntas, elas não podem ser uma entrevista do IBGE. Elas têm que ser perguntas muito mais naturais. Você está conversando com a pessoa. Entenda, a venda é sobre pessoas. Não adianta você querer só falar de consórcio e você explicar. Vende mais quem fala menos. Escute o seu cliente, faça perguntas direcionadas, perguntas objetivas e deixe ele falar. Tem vendedor que quer dar palestra de consórcio para o cliente. Fazendo isso, você não vai vender, meu amigo. Você vai ficar só contando história e o cliente falando o que vai pensar. Fale menos que o seu cliente, porque com as informações que você colhe aqui nessa segunda fase da abordagem, fazendo perguntas direcionadas, você vai utilizar para montar uma operação que se encaixa dentro do que o cliente precisa e você também vai ter argumentos para a fase de objeções. Exemplo, quando o cliente fala assim, olha, hoje na verdade eu não moro de aluguel, mas eu quero comprar esse imóvel. Eu moro com os meus pais. Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos e moro com os meus pais, tá? Na fase de objeções, eu preciso desse imóvel esse mês. Mas João, me fala uma coisa. Hoje você não paga aluguel, você está com seus pais, você já está com seus pais há 30 anos. O que impede você de se organizar agora, passar mais um tempinho morando com seus pais até a gente contemplar você? Mas eu colhi essa informação lá na fase de abordagem
abordagem. Se eu não tenho essa informação, como é que eu quebro essa objeção? Fica mais difícil, você entende? Eu vou dar outro exemplo. Quando o cliente falou assim, eu pergunto para o cliente, qual é a sua parcela ideal? Aí o cliente fala, a minha parcela ideal é R$1.000. Quando o cliente lá na frente fala, acho que eu prefiro financiamento. João, mas você falou para mim que a parcela, o limite de parcela para você é R$1.000. Se você for financiar esse carro agora, a parcela é R$2.000. Você realmente está disposto a pagar R$2.000, sendo que você falou para mim que o limite era R$1.000? Então isso também vai deixar o cliente numa situação de, opa, vou ter que responder aqui, entendeu? Então, se antecipar as objeções é nessa fase de abordagem, você se organizar para isso. Isso vai fazer muita diferença. Beleza. Então, prospecção, fase de abordagem 1, fase de abordagem 2. Qual é a outra fase agora? Negociação. Nessa etapa, eu vou apresentar para o meu cliente a operação. Eu vou apresentar o projeto para o meu cliente. Vou falar de preço com o meu cliente. Então, nessa etapa, eu falarei de preço com o meu cliente. Quando eu vou falar de preço com o meu cliente, eu não posso só apresentar características. É um plano de 100 meses com 50 parcelas, um plano de 100 meses com parcelas de R$3.000, assembleia todo dia 20. Não. Quando eu vou falar com o meu cliente nesse momento, eu tenho que atrelar sempre benefícios e vantagens nessa etapa do funil. Exemplo, olha amigo, esse plano que você está fazendo aqui de consórcio, ele é um plano de 150 meses. Eu posso falar para você, é uma grande vantagem. Se você fosse fazer um financiamento, você ia pagar em 320. É menos da metade do tempo. E isso vai trazer para você um grande benefício. Por quê? Você está com 30 anos. Quando você estiver com 42, 43, você já está com o imóvel quitado, podendo comprar mais um imóvel, colocar para alugar. Então, essa fase de negociação não é uma fase só de explicar o plano, é a fase de vender uma ideia. Esse é o ponto principal. Depois dessa fase, vem a fase de objeções, onde eu vou entender o cliente, tirar as dúvidas dele, entender o que ele precisa, os medos que ele tem. Então a gente vai entender o que ele acha da proposta, quais são os pontos negativos que ele viu na proposta, quais são os pontos de insegurança que trazem insegurança para ele dentro dessa proposta. Quebrei isso aqui, é fechamento. Tem alguma dúvida? Essa proposta realmente resolve o que você quer? Então assina aqui e aí é fechamento. Quando você cria toda essa etapa de funil, também tendo uma boa apresentação, falando bem, entendendo bem do produto, entendendo bem do mercado, entendendo bem de comparativos, sabendo o que é investimento em renda fixa, o que é investimento em renda variável, como funciona o financiamento. Quando você entende todo esse contexto e andando com esse funil, com certeza você vai ter resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero já indicar para você me seguir lá no Instagram, @vendamaisconsórcio. Lá você vai encontrar técnicas diárias de vendas. Além disso, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os links de treinamentos. Você pode comprar treinamentos de fechamento, objeções, treinamentos de prospecção, de redes sociais, tráfego pago, tudo aqui nos links aqui embaixo com um preço exclusivo, tá bom? Clica aqui embaixo, adquira seu treinamento e até o próximo vídeo. Valeu!